bem-vindo a mais um AvivaCast e hoje um episódio muito especial, Café Entre Elas. Hoje nós temos uma convidada aqui, uma mãe, uma esposa, uma serva do Senhor, uma pastora, uma mulher que decidiu vencer todos os obstáculos e viver o extraordinário na sua vida e na sua casa. Seja bem-vinda, irmã Eliséia. Muito obrigada pelo convite. É uma Amém. honra estar aqui. É um prazer gigante poder falar desse Jesus e de um pouquinho que ele tem feito na minha vida. Tenho certeza que essa mensagem vai impactar o teu coração. Deus vai ministrar de uma maneira muito profunda ao seu coração aí na tua casa. E nós queremos compartilhar um pouquinho com você o que é a família nas nossas vidas. Irmã Eliséia, compartilha conosco qual é a importância da família na tua vida. Uma das coisas que ao caminhar com você me surpreendeu muito foi que eu acompanhar você nas redes sociais, eu percebi que uma vez na semana você tira uma noite para sua família. Sim. E isso impactou o meu coração. Você tira uma noite, geralmente vai para o cinema, você com seus 2 filhos. E assim, ó, a alegria é tão extraordinário de ver isso num tempo em que a gente vê que todo mundo está correndo. Sim. Né? E como que você consegue, como mulher, administrar isso tudo e tirar um dia da semana sem ninguém impedir e ter um tempo com a família? Eu aprendi a valorizar a família porque eu cresci num lar cristão, meio cristão. Minha mãe era cristã, meu pai não, mas sempre nos incentivou muito a estar na igreja, escola bíblica dominical. Então eu sempre frequentei a escola bíblica dominical desde que nasci e cresci na igreja e mantive meus filhos assim na igreja, escola bíblica, retiro, envolvidos na obra do Senhor. E então a família, ela é base assim, é uma base sólida que eu depois de Deus, vem assim a minha casa, a minha família, meus filhos. Sou apaixonada pelos meus filhos, meu marido. E isso acontece, esse passeio semanal acontece organicamente. Ele não é forçado, ele não é imposto. Simplesmente a gente fala, vamos em tal lugar? É natural de todo mundo querer tempo. estar. Não é assim imposto, ou ai que saco, Incrível. tem que ir porque são jovens, né? Mas às vezes até vem deles a necessidade de ter que sair. Então eles sempre falam, faz tempo que a gente não vai fazer tal coisa, vamos, ou jantar, ou ir no cinema, ou às vezes não tem nem a programação, ele fala, então vamos na praia tomar um chimarrão? Então, e vai todo mundo e fica jogando conversa fora. E muitas vezes a gente já ficou dentro da água, na água da praia, batendo altos papos, fazendo planejamentos. E às vezes você fica pensando, nossa, a gente planejou aquilo brincando. E é assim que Deus faz, né? Eu acho assim maravilhoso quando Deus age na nossa vida, é dessa forma natural. Sim, e esse é um dos segredos que fortalece a família, né, irmã Eliséia? Sim. Fortalece, traz uma união e traz assim um confiar um no outro. Sim. Os filhos com os pais e os pais com os filhos. Sim. E nos dias que nós estamos vivendo, que é muito raro você ver isso. Você vê que a família tira uma vez na semana para estarem juntos, realmente juntos, como você falando às vezes de um propósito, um projeto, e isso foi uma das coisas que mais me admirou já quando eu conheci vocês. Eu disse, uau, eles tiram um tempo muito especial, e uma das coisas que eu observo, preciso compartilhar aqui, é o quanto a sua menina, ao estar perto de vocês, ela deita no ombro, né? Deita no ombro, recebe o carinho do pai, dá carinho para o pai, dá carinho para você. E isso assim, quantos anos ela tem? 27 anos. Então, irmã Eliséia, olha que carinho, sabe por quê? Porque isso é um reflexo do amor de vocês.
Sim. É um reflexo. Então eu quero que você compartilhe um pouquinho aí da sua experiência nessa jornada de longos anos com a sua família, os seus filhos. Muitas mulheres estão olhando para você e já no início dessa mensagem pensando como eu desejava ter isso com os meus filhos. Sim. Eu sempre tive eles assim, quando eu me casei, eu trabalhava fora. E quando eu tive ele, graças a Deus, Deus já me deu graça de não precisar deixar ele ou ela, depois já numa creche ou aos cuidados de alguém. Deus me deu graça para cuidar, para acompanhar nas apresentações da escola, para levar ao colégio, buscar no colégio, para fazer as atividades junto. Então, graças a Deus, muitas mães gostariam de ter esse privilégio e não tiveram. Mas eu louvo a Deus porque o meu esposo conseguiu nos manter para que eu pudesse cuidar dos nossos filhos. Mas isso não quer dizer que não tenha dado nada errado ou que foi uma propaganda de margarina, que é uma família perfeita. Família Doriana. Né? Não é um casamento perfeito, a família perfeita não existe. Sim. Sempre a gente está lutando no dia a dia contra o nosso inimigo, né? Principal, um alvo na nossa vida, a família é alvo dele. Então a gente está sempre lutando, vencendo uma batalha, vencendo outra batalha, mas o Senhor tem nos dado em todas elas muita graça. E isso não quer dizer que tenha acabado, ou que tenha terminado, ou que hoje não tenha nenhum problema. Tem, como toda família tem, como toda casa tem, mas é assim aquela esperança mesmo, de que como deu certo no passado, como Deus já fez, Ele vai fazer de novo. Sim. Os dois, como eu falei, eles já foram criados, né, na igreja. E quando ele estava na adolescência, ele é mais velho que ela, ele, dentro da igreja, nós trabalhávamos numa igreja grande e nós trabalhávamos funcionários. E nós trabalhávamos em tempo integral nessa igreja. E há muitos anos atrás. E sempre muito envolvido. Nós éramos líderes de jovens e nós tínhamos 300 jovens. E o nosso filho sempre envolvido com eles. E um desses meninos, que também era filho de um pastor, se envolveu com drogas e apresentou essas drogas para o meu filho. Ele tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí, um abismo chama outro abismo. Ele começou a se envolver também na escola dele, no colégio. E a gente trabalhava com jovens e a gente tinha muitos acessos, assim, muitos problemas assim para resolver nos gabinetes. A gente trabalhava de terça a domingo. E a nossa casa também tinha, só que a gente não tinha como compartilhar. E eu dizia, Deus, qual é o propósito? Como assim? Eu cuido dos outros e o meu, quem cuida? E aquela luta constante, muitos retiros, de ter que sair do retiro e voltar para casa de noite, resolver problema e voltar para o retiro, porque já tinha tudo programado. Então foi uma luta muito constante, muito grande, gigante, e nós sempre buscando de Deus e orando e buscando. E parece que quanto mais você se intensificava na obra, mais você se envolvia, e quanto mais Deus fazia na vida dos jovens, mais dificuldade nós enfrentávamos dentro da nossa casa com Ele. Meu Deus. Então, a perseverança é a palavra, assim, chave, fundamental, a perseverança e a esperança de que tudo ia dar certo. E para resumir, né, para deixar as mães assim bem tranquilas, eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem jeito. As mães que estão passando pelo que eu já passei, já passou. O Senhor já fez uma grande obra na minha casa, na minha vida. Eu digo assim que tem uma palavra que diz que o fim das coisas é melhor que o início delas. Mas ainda não chegou no fim, porque ele ainda não está rendido totalmente aos pés do Senhor. Mas
o meu filho, depois que foi liberto, ele teve internações e quando ele chegou e ele falou que ele não queria mais, que para ele tinha dado, que ele queria sair dessa vida, rompeu algo, assim, uma chave. Ele voltou a estudar, ele se formou, ele trabalha numa empresa muito boa, ele está sempre sendo promovido. Então, quando as pessoas que viram ele, acompanharam o trajeto de adolescência e dessa queda e depois desse recomeço, hoje olham e dizem, quase que não acreditam. Milagre. Dizem, milagre. Ele está assim, porque ele desceu no fundo do poço mesmo e a minha família, todo mundo já desacreditando. As mensagens que vinham até mim, ou até as vezes que eu via nas casas de recuperação da qual nós frequentávamos, era assim que não tinha jeito. Que a droga, ela mata muitos neurônios. Mesmo que voltasse, a inteligência dele ia ser afetada. Sequelas, né? Sequelas. E eu dizia, eu não aceito. Se o Senhor fez uma vez, Ele faz de novo. Eu não tive filhos para o mundo. Eu tive filhos para serem sacerdotes na casa do Senhor. E é assim que eles vão terminar. Eles são sacerdotes. E quando eu acreditei que o Senhor podia fazer, e o meu esposo, e madrugadas, e jejuns, e oração, e entrega, e choro, e Deus tinha um propósito ali. E até hoje, quando você me perguntou sobre o que, eu perguntei antes para ele. Sua paixão, né? Porque é muito dolorido para uma mãe. Então eu sei que muitas mães hoje estão passando pela mesma situação de desespero. Mães porque cristãs, é desesperador. Né? Mães cristãs. E às vezes você dentro da igreja você não entende. O que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? A primeira pergunta que a gente se faz. Porque a gente pega a culpa pra gente. E fala, onde eu errei? Aí você começa a retroceder. E começa a ver. E às vezes eu perguntava pra Maiara, onde eu errei? E ela dizia assim, você não errou em nada. A mesma educação que você deu para um, você deu para outro. Não é tua culpa. E daí, o inimigo sempre tentando nos culpar. Sempre tentando nos culpar. A culpa é tua, a culpa é de vocês. E pra gente assumir aquela culpa. E muitas vezes veio no meu coração, como que você pode pregar o evangelho, sendo que a tua casa está totalmente detonada, destruída, derrubada? Eu dizia, Deus, como que eu posso ter autoridade para falar que o Senhor liberta, se eu preciso de libertação dentro da minha casa? Aí Deus falava no meu coração assim, mas nunca foi pelo teu mérito, nunca foi por você, é graça, é por mim, é pelo que eu vou fazer, tem propósito nisso. E aí hoje, quando você me convidou para falar, eu primeiro perguntei para ele se eu podia falar. E aí eu falei, meu filho, eu posso falar do que aconteceu, do que Deus fez na sua vida, para outras mães que passaram pelo que nós passamos, terem um alívio, uma esperança de que vai terminar tudo bem, que vai dar tudo certo. Ele falou, sim, claro, se for para ajudar pessoas, fique à vontade e fale do jeito que você quiser. E aí eu fiquei feliz, porque ele abriu mão de se preservar para que outros pudessem ser alcançados por essa graça, né? Porque é graça, é só graça, é graça, abundante graça do Senhor. E vocês permanecer firmes no Senhor, não desistiram da caminhada. Não. Quantos pais na mesma jornada desistiram de servir a Deus, desistiram até de estarem congregando em uma igreja. Sim. Às vezes pela vergonha. Sim. Porque às vezes poderia, que nem nós que éramos pastores lá, muitos talvez olhavam para a gente e diziam, mas como, né? E eu dizia, não, eu não vou desistir, nós não podemos desistir, porque a palavra diz que o Senhor cuida do que é nosso, cuida dos nossos, tem propósito nisso. Eu criei os meus filhos para serem sacerdotes, para serem servos na casa do Senhor. Sim. E eu não vou mudar essa ideia nem esse pensamento. São afrontas do inimigo para nos fazer parar.
mas eu não vou parar, porque eu sempre profetizei que os meus filhos têm o caráter de Cristo e que a minha casa é uma casa sacerdotal. Eu tenho uma casa de sacerdotes. Nós somos encurtadores de distância entre pessoas e Deus. Pode ser que hoje não esteja ele ainda incluído, mas vai estar. E muito breve. Eu creio no que Deus já fez 90%. Falta muito pouco para se concluir. Muito pouco. Na verdade, o milagre não é só ele. É o conjunto, né? A Maiara permanecer, vocês permanecer e vocês não olhar para trás, não largar a mão do arado. É o que nos motiva. E essas lutas, elas vêm mesmo para nos fortalecer. Porque às vezes você pensa que é vergonha, né? Às vezes as mães que estão passando por isso hoje, às vezes a tua casa é uma referência de uma casa. Ah, ali mora um viciado. Ah, ali mora às vezes ladrão, porque uma coisa leva a outra e quando não se tem recurso começam a roubar. Então aquela casa fica marcada, né? Manchada. E eu vejo assim, até que na minha família talvez nem acreditavam no que ia acontecer. E hoje quando eles visitam, quando eles nos veem, e quando ele chega nas reuniões de família, ele tem o seu próprio carro, ele anda bem vestido, ele tem uma boa aparência. Então todo mundo pensa, como assim, né? Como que deu tão certo, né, ele? E ele deu certo, graças a Deus. Mas eu vejo assim que talvez a minha casa naquela época tenha ficado assim, manchada. Mas eu vou dizer assim que eu tenho sempre um exemplo da Bíblia que o Senhor vai sempre na contramão das coisas que a gente espera. Porque o exemplo que eu pego é de Raabe, a prostituta. A casa dela era marcada, né? Ali mora uma prostituta, ali mora uma devassa. E Jesus mudou a história dela. Ela antecede a linhagem de Jesus. Ela foi tataravó de Davi. Tá na história. Ela tá na história. Ela tá escrita ali. Então eu vejo assim que se a casa dela mudou a fachada, mudou. Então eu pensava, a minha também vai mudar. Sim. Né? Ali moram pessoas vencedoras, que têm lutas, que não são isentos de nada, que nós não estamos isentos de nada nesse mundo. Mas é aquela esperança e aquela certeza de que o fim das coisas são melhores que o início delas. Então, como Raabe teve um final maravilhoso, entrou para a história, a minha família também. Os meus filhos ainda vão fazer muito para servir o Senhor, vão servir o Senhor, e eu vou ver, e os meus netos, e os meus bisnetos, e com toda a nossa linhagem, sabe? Então, é essa palavra que eu dou hoje. A tua casa, assim como a minha casa, será casa de milagres. A minha casa é uma casa de milagres, e a tua mãe, que está desesperada, inconformada, afetada pelo problema, a tua casa vai ser chamada casa de milagre também. Vai ser conhecida na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, na tua família. Quem sabe tantos julgamentos na tua vida, tanto apontamento, mas isso não é real. O real é o mundo espiritual daquilo que Deus já conquistou para nós, daquilo que o Senhor já nos deu, que é vitória, é graça, é a abundante graça sobre a nossa vida. Então tenha certeza no teu coração, convicção, como tem dia e tem noite, tem jeito para você. A nossa casa é casa de milagres. Que coração de mãe! Que como Deus deu esse coração tão forte. Mas não foi nada fácil. Porque ao mesmo tempo você teve que segurar a casa, lutar no ministério, estar ao lado do seu esposo, sofrer como mãe, se perguntando aonde eu errei.
e olhar para frente e dizer, eu vou continuar. Sim. Porque eu sei que eu vou viver milagre. A minha história, o meu momento não diz o meu futuro. Exatamente. O meu momento não decreta aquilo que eu vou viver depois. Mãe Liséia, qual foi o momento mais difícil nesse percurso todo que chegou o momento e você disse, Deus, agora o Senhor precisa intervir, é agora. Qual foi esse momento que você olhou e disse, Deus, agora deu, eu preciso agora que o Senhor intervenha? Foi uma situação que aconteceu, ele estava na rua e a gente estava sempre indo buscar ele. Chegava, ele não estava, ia atrás e buscar, e buscar, e buscar. E a gente foi buscar ele e ele tinha se envolvido numa briga por causa de um tênis de grife que ele estava usando. E ele foi tirar esse tênis para vender, para trocar por droga, e acho que ele não quis trocar. E ele ganhou um chute na boca e quebrou o maxilar. E quando a gente chegou nessa esquina, ele estava com o rosto todo deformado, torto. E nós tínhamos que pegar ele ali, colocar no carro e levar para o hospital. Fez cirurgia, ficou internado. Foi um tratamento gigante, meses, para voltar a boca no lugar. Foi um tratamento muito sério. E isso, eu falei, Deus, se o Senhor não providenciar algo, eu não sei o que vai acontecer, mas o teu nome tem que ser glorificado. Tem que ter um propósito. Por quê? E aí vinha às vezes o questionamento, e às vezes crises de choro. Sim. Porque vinha assim, gente, por que a gente? Por que eu? Por que nós? O meu esposo sempre foi disponível a ajudar viciados. Então, toda vez que chegava gente no escritório da igreja, chamavam ele porque precisavam ajuda com os filhos, e ele estava sempre disponível a ajudar. E eu dizia, meu Deus, por que a gente ajuda tantos, dispõe de tempo, de madrugadas, assim, tipo, tinha um horário para você trabalhar, mas nós não tínhamos horário. Nós saímos, tinha que fazer internamento em outra cidade, nós íamos, voltava para casa de madrugada. Tipo, nunca se poupou. E agora, por que a gente não conseguia entender? E às vezes vinha as crises de choro. E aí, algo bom acontecia na vida de alguém. Na vida de um filho, um testemunho no culto. E eles crescendo. E as células avançando. E as curas acontecendo. E a gente, ao mesmo tempo que ficava questionando Deus, ficava grata e sabendo que Deus estava no comando de todas as coisas. Deus estava no comando de tudo. Então, foi esse dia, resumindo a pergunta, que eu falei, Deus, ou o Senhor faz, ou eu não tenho mais argumento, nós não temos mais argumento, nós não temos mais... Com tanto repetir orações diárias, e nós não temos mais o que fazer. E aí Deus, ele sabe o teu limite, né? Ele sabe até onde se aguenta, não adianta chorar, né? Grito e para algumas pessoas estava tudo bem, né? Olhava para nossa vida e achava que estava tudo bem. Algumas sabiam que não estava nada bem, mas quando Deus deu um basta mesmo. Deus disse chega, ele virou uma chave e as coisas começaram a acontecer. Teve muito apoio, irmã Eliséia, de pessoas ao redor, ou foi um momento muito solitário? Muito só solitário, vocês? só a gente, por causa da nossa situação, por causa da nossa posição dentro da igreja. A gente não tinha muita... Não falando da igreja, a igreja sim apoiando, né? Sim. Mas foi mais solitário mesmo. A nossa luta ela foi mais... é uma batalha, uma guerra interna mesmo. Nós 4 ali na batalha, na luta, na guerra. Mas o importante é que vencemos. Agora a irmã falando, eu lembrei daquilo que a gente lê do filho pródigo. O pai estava aguardando. Sim. O pai estava na espera. Uma hora ele vai aparecer. Sim.
uma hora ele vai aparecer no caminho. E o que é mais extraordinário é que esse amor é tão grande que mesmo que todo sujo, machucado, mas o amor era a espera. Eu estava esperando o filho. Sim. E quando o pai olha assim, o pai já manda preparar tudo, né? Porque é amor de pai. É o amor que cura. Muitos pais abandonam. Quantas histórias! Quantas histórias! Né? Que desistiram de tudo e deixaram o filho e não quiseram carregar a vergonha. Sim. Mas você disse, não, ele é meu. Sim. O Senhor nem é meu, né? É do Senhor, mas o Senhor deu, confiou a mim. Me confiou. Sim. E ficou aguardando cada momento a espera do milagre. E acontece. E acontece. É só esperar. Como manter a fé no meio disso tudo? Eu acho que no meu caso era olhar para trás e ver que Deus já tinha feito tanto por mim. E que ele ia fazer de novo. Ele já tinha feito em outras circunstâncias, em outros departamentos, em outras áreas da minha vida. Então, a tendência quando a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente achar que não deu, ou acabou, ou é o fim. Mas eu sempre procuro relembrar o que Deus já fez. E quando me vem a lembrança, o que ele já me fez, aí volta a esperança. Como fala no livro de Abacuque, traz à minha lembrança aquilo que me traz esperança. E o que me trazia esperança era saber que ele já tinha feito e que ele podia fazer novamente. E o que mais me impactava quando meu filho estava nessa situação, que eu falei dos neurônios, eu disse, meu Deus, eu não quero ter um filho vegetando, com sequelas. Sim. E ele é inteligentíssimo. E muito bonito. Ele é muito rápido para fazer as coisas. Ele tem ele tem 2 anos de empresa, mas ele já foi promovido 3 vezes. Ele se destaca. Então, é um líder. Ele é um líder, ele é nato. Ele é nato. Quando ele chega, ele já faz amizade rápido. Então, Deus, se algum neurônio tinha morrido realmente, porque às vezes a gente via mesmo, ele ressuscitou. A gente via às vezes algumas casas que nós frequentávamos de recuperação, a gente via alguns meninos diferentes, assim, mais alienados pelo tempo, né, de uso. Mas, Deus quando faz, ele faz além, nunca aquém, né? O que a gente espera, Deus é especialista. Muito. Muito demais. Que extraordinário. E ele sempre foi assim tão carinhoso, os dois tão carinhosos com vocês. Sempre. Ele sempre muito carinhoso, até as meninas sempre falavam, onde você tá, ele tá. Quando ele era adolescente, ele estava atrás, ou abraçado, ou beijando, ou mexendo, sempre estava. Aí quando essa etapa das drogas iniciaram, ele ficou totalmente diferente. Nunca grosso, ele é muito educado, nunca agressivo, mas distante. Sim. Sempre distante. Que nem hoje a gente falou que é natural nós sairmos juntos, e é natural, às vezes vem deles, da Maiara, às vezes vem de mim, às vezes vem do Rubens, da gente sair junto, mas nessa época não. Tudo que convidava, não, acho que não, acho que eu vou ficar aqui, Então nessa época ele se retrocedeu, né? Se acuou, se fechou, mas depois voltou. Deus nos restituiu. Extraordinário. Deus nos restituiu. Que testemunho. Uhum. Testemunho incrível, até porque a gente tem gente aqui que perdeu, né? Perdeu o irmão, partiu nas drogas. E eu acho que, além do milagre da restituição do seu filho, é Deus ter guardado a vida dele. Muito. Porque nesse mundo, qualquer momento é um momento de... Sim, é muito perigoso. Ser assassinado, ou se ferir, se machucar. E ali naquele momento que não está lúcido,
não sabe nem o que está acontecendo Sim. com a vida dele. Foram muitos momentos de aflição, mas assim, se for contar, porque foi muito tempo. Sim. Foi acho que uns 5, 7 anos Foi nessa muito luta. sofrimento. Então foram muitos momentos em que foi desesperador. Mas se for contar tudo, demora muito, né? Mas Deus sempre suprindo. E quando o Rubens estava mais forte, eu estava mais chorona. Quando ele estava mais devagar, eu estava mais forte. Então Deus estava sempre trazendo uma mensagem, uma palavra, um ânimo para que a gente pudesse continuar. E às vezes a gente se impactava porque, como você falou, né, muitos são ceifados e até mesmo a gente lá, muitas famílias que a gente acompanhava. Curitiba é um lugar muito perigoso. Sim. Né? E aonde ele andava era mais perigoso ainda. E a gente tinha que entrar em lugares muito perigosos durante as noites para buscar. E às vezes a gente via as famílias perdendo seus filhos e a gente se identificava com aquilo e aquilo dava que meio que uma baqueada, um medo que acontecesse, que a gente fosse virar estatística. Sim, sim. Sabe? Mas cada dia mais devedora do Senhor. Muito, mais devedora. Muito. Até porque a palavra do Senhor nos diz que os filhos são herança do Senhor. Ele só confia a nós algo que é dele. Sim. São promessas, são herança, são flechas. Somente confiada a nós, assim como Deus confiou Jesus a José, aos seus pais, para que somente cuidasse, porque ele tinha um propósito. Assim o seu menino, Deus tem um propósito específico. Amém. E realmente é assustador esse propósito, porque ele vai ser uma voz aonde muitos querem ouvir, uma voz de socorro, uma voz de testemunho de milagre. Então eu tenho certeza que Deus só está lapidando agora, está só concluindo para que ele esteja pronto para impactar esse mundo que muitos e muitos e muitos têm se perdido. E como você falou, dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele não estava fora, ele estava dentro da igreja. Dentro da igreja. E esse é um dos testemunhos mais fortes ainda. Porque uma coisa é a gente relatar algo lá fora, outra coisa é a gente trazer essa realidade hoje de nós estarmos atentos, como você falou, os jovens da igreja. Sim. Que hoje as oportunidades, na verdade o inimigo ele não está preocupado em levar já para fora, ele está preocupado em dentro e lapidando e conquistando para quando chegar lá fora já está nas mãos dele. Exatamente. Então, hoje, como a gente tem que estar atento nos dias de hoje, pais, mães, e eu tenho certeza que a tua história, irmã Eliséia, está impactando muitos corações, muitas mães, esposas, famílias. Hoje, ver a sua família unida, lutou unida, permaneceu unida e venceu unida. Amém. E esse é um dos maiores milagres, e tantos, mas é um dos maiores. Amém. E ver... Amém. Compartilhe. Eu fiz uma postagem essa semana que passou, profética, assim, sobre uma foto que estamos nós 4. E eu escrevi: nós somos um projeto fantástico de Deus. Nós somos, porque Ele está incluído. Então, nós somos um projeto fantástico de Deus. E que nós nascemos para servir a outros, nós nascemos para outros, nós não nascemos para nós mesmos. Nós nascemos para outros. E a vida, se não for para servir, ela não tem sentido. Ela se torna uma vida vazia, infeliz. Então, eu coloquei aquela foto de fundo nessa frase, porque ele também nasceu para servir. Hoje, ele não tem essa visão, mas ele nem sabe que ele vai servir. Mas ele vai servir, sabe? Muito no reino. Muito. Então eu estou sempre profetizando e declarando que a minha família é sacerdotal,
somos encurtadores de distâncias, aonde nós pisarmos os nossos pés, no trabalho, na rua, no mercado, dentro da igreja, fora da igreja, onde nós estivermos, viajando, passeando, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, em qualquer lugar. E como era para ti, às vezes, os momentos em que você teve que ir atrás dele, naqueles momentos que você encontrava ele, quais eram as palavras que saía de você? Porque hoje, irmã Elisé, a gente atende tantas mães, que quando chegam a somente relatar um pouquinho do seu filho que nem está nessa situação, que está em coisas até menores, as palavras de maldição são tão grandes que eu queria que essas mães, que eu sei qual vai ser a tua resposta, mas que essas mães observam que o poder da vida, da morte está na nossa boca. Que o seu filho foi alcançado com o poder da palavra que você liberou a cada momento. Quais eram as palavras que você liberava quando você encontrava ele? Pastora, tinha momentos, em alguns lugares, eu nem tinha palavras, mas eu abraçava forte. E ele me abraçava forte. Quando eu chegava, que ele via o carro chegando, que ele identificava, ele já saía da rodinha e já vinha em direção. E às vezes eu descia, a gente se abraçava e ele chorava muito. Meu Deus! Eu e ele, né? Sim. Porque vinha a lembrança Sim. dele, todos os momentos em que ele tinha passado na presença do Senhor. Sim. E que eu, ali, às vezes, sem inerte, sem ter nada para falar. Então eu só abraçava e recolhia de volta para dentro do carro e orava e colocava na cama e abraçava e só. Como um bebê, né? Sim, como um bebê. E muitas vezes faltavam as palavras. Muitas vezes vinham as palavras de sentar na mesa, porque a mesa é um lugar que cura. A mesa é um lugar que traz cura. Muitas vezes chegava, estava com fome, preparava a comida. Nós sentávamos e nós conversávamos e nós expunhamos e nós colocávamos as coisas que tinham que ser colocadas, as ordens, né? Como pais. Mas... E ali ficávamos, às vezes, conversando por horas na mesa. E eu acredito que tudo isso somou e Deus fez um pouquinho aqui. Aí, às vezes, a mãe pode pensar, tá, mas isso já fez, já aconteceu, já fiz tudo isso, não deu certo. Acredite. Vai somando. É um pouquinho aqui, vai juntando as pedrinhas. Cada mesa, cada refeição, cada abraço, são pedrinhas que você vai juntando e depois você constrói um altar de adoração para o Senhor. Porque realmente não é mágica, é milagre. E milagres são provocados. Então, não desista. É aquele abraço que tem que ser dado, às vezes é aquele puxão de orelha, é aquele falar a verdade mesmo, olho no olho. E é tudo isso. É uma soma de tudo e temperada com muita graça do Senhor, a vitória com certeza é nossa, porque a palavra diz que tudo que pedirdes crendo, receberei. E isso era um propósito. Eu tinha que passar por isso. Querer, nunca. Eu não desejo isso para mãe nenhuma. Eu não desejo isso para ninguém, porque é terrível. Terrível. Mas eu tinha que passar. E passou. Assim como outras passaram e outras estão passando. E quem sabe outras vão começar a passar. Mas é para isso que está acontecendo isso aqui agora. Eu passei lá atrás para agora poder estar falando para você, trazer esperança para o teu coração. Vai dar certo. As coisas vão acontecer. O milagre vai chegar na tua casa. E essa casa vai ser casa de milagre, como assim foi a minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, seus filhos são flechas, né? Amém. Flechas prontas para Amém. Vão alcançar longe. Amém, Longe, Jesus. longe, longe. É forte. A Bíblia nos diz em Salmo 127 e o versículo 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Amém. Poderoso.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será vergonhado. Deus, assim, é tão lindo que Ele nos confia coisas tão tremendas e poderosas. E Ele não nos dá o fardo maior do que nós podemos carregar. E nós queremos que essa mãe que vai estar ouvindo esse relato e com certeza vai estar muito impactada, porque vai perguntar assim, mas como eu posso viver esse milagre? Confiando no Senhor. Sendo uma mãe apaixonada pelo filho, assim como Jesus, né, é apaixonado por nós. E confiar, acreditar, liberar a palavra de vida, profetizar a vida. Eu me lembro uma mãe que um dia eu atendi, ela disse assim, eu queria que o meu filho morresse. E naquele mesmo ano ela perdeu o filho. Porque ela não aguentava ver a dor do filho, no lugar de profetizar, amaldiçoava. E eu dizia, olha, a palavra tem poder, os pais têm poder. Os pais têm poder de fazer com que o filho seja arrancado daquela circunstância ou ele seja lançado já num abismo sem fundo. E ele vai. Então, o poder de um pai e de uma mãe nessa palavra, como você é amor, é carinho, é dedicação, é zelo, é preparar a comida, é lavar a roupa, é novamente vesti-lo, né? E novamente sentá-lo à mesa. E hoje, os dias que nós estamos vivendo, a gente vê quantos pais têm abandonado seus filhos, mas pode dizer, mas pastora, você não sabe da nossa dor. Sim, com certeza a gente não sabe o nível de dor, como você sabe da dor que você passou. Mas no lugar de deixar, mais vale amar. Com certeza. Porque vai ser duas coisas lá na eternidade. O Senhor vai perguntar, Eliseu, o que você fez com a minha herança? Desistiu deles? Sim. E você vai poder dizer, não, Senhor, eu perseverei até o fim. Amém. Amém. Porque o Senhor não confiou somente a mim, mas eu tinha que devolvê-los ao Senhor ainda. E então você, pai, você, mãe, profetize sobre o seu filho. Sabe, se for que ter que colher 10 vezes, se for ter que ir buscá-lo 10, 20 vezes, libere palavra de vida, libere palavras que vai entrar na cabeça dele, que vai entrar na alma dele, no espírito dele e vai gerar vida, vai gerar mudança, vai gerar uma transformação. E como disse a irmã Elisé, a mesa é o lugar de restauração. A mesa é o lugar de comunhão, a mesa é o lugar de conserto, a mesa é o lugar de que você vai expressar o amor, que você vai colocar ali o melhor daquela casa, é o alimento. E hoje muitas famílias não se sentam mais à mesa, muitas famílias às vezes não valorizam até os filhos que estão na igreja. Quantos pais têm os filhos na igreja e diziam assim, eu não queria que os meus filhos, não. Eu conheci uma mãe que preferia que o filho estivesse morto do que estivesse na igreja. Então, hoje a gente vê que os valores são trocados e não tem noção do que é a dor de não ter um filho dentro da casa do Senhor. Então, que você, pai, que você, mãe, possa se despertar, tomar esse exemplo de fé dessa família, dessa mãe, que perseverou até o fim, não murmurou até mesmo contra o Senhor ao qual ela estava trabalhando. Chegou um momento de Jó, que olha a mulher de Jó, disse, olha, amaldiçoa e morre, porque chega, o sofrimento chegou ao limite. E ele olhou, não, eu sei quem é o meu Deus. E perseverou até o fim. Irmã Eliséia, o seu galardão não é somente de mãe, de pai, vai ser um galardão que não desistiu do amor do Senhor, não desistiu da obra do Senhor, não olhou para trás, olhou à frente e hoje está colhendo. Amém. E não é só essa colheita, vai vir coisas maiores, com certeza. Coisas muito maiores. Deus assim deu a vocês esse testemunho de vida dele é para algo extraordinário. Com certeza. É para nações, sim. É para jovens, é para famílias. O exemplo de vocês é uma história a ser escrita, porque tem muita gente querendo ler e ouvir a voz de vocês com esse testemunho tão tremendo e poderoso. Amém. Irmã Eliséia, eu vou fazer algumas perguntas para você.
que eu não quis te falar antes, porque eu achei melhor eu deixar aqui para ser surpresa. Impacta o coração, né? É um ping-pong, é pergunta de Eliséia para Eliséia, assim, o que você vai responder, assim, né? Eu quero que eu vou falar uma palavra e você vai responder aquilo que significa para você, né? Embora esses olhinhos de mãe aqui tá brilhando, né? Mãe apaixonada, de esposa apaixonada, de serva do Senhor apaixonada, e nós estamos quase encerrando. Na verdade, esse testemunho é muito maior. Isso aqui é tão pequenininho, mas tem muita coisa que ela vai voltar. Nós vamos trazer o seu esposo, vamos trazer a Maiara, e ainda creio ter o seu menino neste lugar, Amém, testemunhando, que vai amém. impactar muitos jovens. Amém. Mãe Eliséia, o que é para você, o que representa para você, né? Deixa eu pegar aqui uma palavra que eu queria compartilhar, mas depois eu vou compartilhar. O que é Deus na sua vida? Em uma palavra. Em uma palavra. Fundamento. Que sustentou a tua casa, né? Deus é meu fundamento. Não fosse esse fundamento. Não tinha subsistido, não tinha resistido, nada tinha ficado em pé. Nem família, nem saúde, nada. Deus é meu fundamento. Poderia ele nem estar vivo, porque ele não tinha mais base daí. E aí, com isso, com certeza ia afetar todos nós, né? Verdade. Família. Família. Sacerdócio. Sacerdócio do Senhor. Somos sacerdotes do Senhor. Amém. Ministério. Servir. Diante de tudo que você passou. Servir sempre. Diante de tudo que você passou. Servir. Sempre servir. Servir de qualquer forma. Uau. Extraordinário. Ai, meu Deus, tá difícil. Um sonho. Empreender. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Empreender para ter uma família que trabalha junto em tudo. Amém. Um hobby seu. Meu. A Eliséia. Caminhadas, longas caminhadas. No fim da tarde ou no começo da manhã. Sozinha, mas eu falo que eu oro em quilômetros. Glória a Deus, glória a Deus. Uma palavra. Gratidão. Sou grata, gratidão. E agora, eu não vou perguntar o que vai ser, eu já vou perguntar no direto. Qual vai ser o nome do seu livro? A Improvável. Uau! Não tinha nada para dar certo. Nada, nada. Eu sou improvável em tudo. Comum. Eu me criei sem pai. Né? Sem Meu pai morreu quando eu era bem pequenininho. E eu sou a mais nova dos meus irmãos. Então, cada um cuidou um pouco. Então, eu não tive experiência ou conhecimento de pai. E, então, tipo assim, não tinha aquele pai para chamar atenção, para cobrar. Não. Então, ou para ensinar, né, sobre o casamento. Eu tinha só minha mãe tinha que se virar muito. Então, dar um colo, um pai para dar um colo. Então, tipo, não tinha nenhuma perspectiva, nem de ser uma boa mãe, nem de ser uma boa esposa, muito menos de ser uma líder de alguma coisa. Então, a improvável mesmo. Não tinha probabilidade. Já estava nos seus projetos escrever um livro? Não. Não? Não. Então você vai sair daqui já começando a registrar. Projeto novo. Esse é um projeto novo. Amém. Vejo, né, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Dentro de pouquinho tempo, você com o seu livro na mão, seu livro digital,
a sua página e o seu canal, porque milhares de mães, mulheres estão esperando a tua voz, irmã Eliséia. Que tesouro precioso! Que tesouro precioso! Nós vamos começar aí cavar porque esse tesouro precisa sair, porque aqui estamos nós duas, mas lá atrás milhares e milhares e milhares de famílias, mulheres esperando por sua voz para impactar essas mulheres e essa casa. E com certeza esse testemunho vai marcar essa família. Eu tenho convicção. Amém. Essa é a missão, né? Amém. Eu falo que eu estou em missão todos os dias. Pode ser pequena, mas é uma missão, né? Do dia a dia, da rotina. Sim. Né? O dia a dia. Eu tenho orado ao Senhor e falado, Senhor, ensina-me a viver os meus dias. Amém. Simples. Ou uma agenda mais corrida, ou uma agenda bem tranquila, ou só cuidando da casa. Mas me ensina a viver os meus dias. Todos eles. O Senhor já escreveu eles, então o Senhor sabe, então eu quero que o Senhor me ensine sobre eles, né? Eu preciso saber sobre eles, o Senhor tem que me ensinar a vivê-los, eu não quero desperdiçar. Sim. Mas é servir mesmo, sempre servir de qualquer forma, não importa o que. Sim. Servir o Senhor. Tens a expressão do amor do Senhor. És doce, né? Meiga. E tem uma expressão muito grande do amor do Pai. Às vezes nessa terra tivemos a oportunidade de ter, às vezes, nosso Pai. Sim. Mas nós temos aquele que é apaixonado por nós. E para nós encerrarmos, eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres que vão ouvir todo esse teu testemunho e que no final vão agora meditar naquilo que você vai entregar para elas nesse momento. O que eu tenho para dizer, resumindo, eu já falei, acredite, creia, não importa o tamanho, não importa o tempo, não importa quantos anos isso já aconteceu, sempre há tempo. Sempre há tempo de fazer, de acreditar, de se render ao Senhor. E Deus gosta de encontros íntimos. Jesus falava para multidões, gostava, mas ele gostava mais de encontros íntimos, como a mulher do poço, como o sacerdote Nicodemos. São encontros de madrugada, são encontros na hora do almoço, são encontros no tempinho que você tem. Encontros íntimos com o Senhor é que vão fazer a diferença no teu filho, no teu esposo, na tua casa, na tua família. Ele gosta de intimidade. O Senhor gosta de intimidade. E quando você dá esse tempo a Ele, quando você marca esses encontros, ou quando você se disponibiliza a falar com Ele, a contar tudo de verdade, porque de nós nada sai. O que pode sair de mim, se não vem do Espírito, de bom? Então, quando é de verdade, não tem como dar errado. Deus está no comando da sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Glória a Deus. O Senhor mandou te dizer, vai dar certo. Persevere. Amém. Mãe Eliséia, obrigada. Eu que agradeço. Tu nem imagina o que o Espírito de Deus está ministrando aqui. Já nasceu alguns projetos aqui. Louva a Deus pela tua vida, por estar aqui em Balneário Pissarras. Louva a Deus pelo irmão Rubens, seus filhos. Amém. Que nós possamos estar servindo vocês, sendo uma bênção na vida de vocês. Amém. Nós que agradecemos, porque a gente chegou aqui perdidos, né? Não conhecíamos ninguém nem nada e Deus nos trouxe aqui. Amém. E nós nos identificamos e fomos muito bem recebidos e nos apaixonamos pelo projeto do pão. Amém. E quando eu vi o projeto, eu falei, nossa, é aqui mesmo. Maravilhoso. Amém. Então, para quem não sabe, quando eles vieram congregar aqui conosco, já nas primeiras semanas, quando eles souberam do projeto do Pão Solidário, já vieram servir, colocaram a mão na massa, já perguntaram o que nós podemos servir. E eles estão
cada 15 dias é a equipe que produz o pão e isso é extraordinário, essa oferta de paixão e de amor nessa cidade. Com certeza, eu tenho convicção que Deus tem um grande propósito na vida de vocês neste lugar. Uma cidade pequena, mas cheia de paixão e muito desejo de romper limites. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus abençoe a tua vida. Receba essa palavra. Esmiúce bem essa palavra. E você que tem uma família, que tem alguém passando por esse momento difícil, uma família que está afastada do Senhor, ou que passa com um dos seus filhos, seja lá qualquer circunstância, envie essa mensagem. Compartilhe. Faça dessa mensagem uma esperança nesses corações que estão desanimados, mas que você, ao enviar essa mensagem, ao compartilhar, vai estar compartilhando uma palavra de vida, de transformação, e que é possível, tudo é possível aquele que crê. Amém. Se nós crermos no Senhor, nós viveremos milagres extraordinários. Que Deus abençoe a tua vida, nos siga, curta, compartilhe e até a próxima.